Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num ponto super importante da comunicação em inglês, a diferença entre discurso direto e indireto. E para guiar essa conversa, a gente está se baseando numa lição muito boa, preparada pelo professor Emerson Duda, do Freedom English for Life. É focada exatamente nisso. O objetivo aqui é claro, né? Entender como a gente relata o que outra pessoa disse. Ver as mudanças nos verbos, nos pronomes, nas expressões de tempo. E, claro, como usar isso direitinho. No fundo, como passar uma informação adiante, sabe? Exatamente. E dominar isso, olha, não é só questão de gramática, não. É fundamental para clareza, para precisão no dia a dia. Seja para contar uma conversa, uma notícia, até umas instruções que alguém recebeu. É sobre passar a mensagem de forma fiel, mas adaptada, né, para o momento em que se está contando. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo, pelo mais direto mesmo. O discurso direto, o direct speech, o que a lição define, basicamente usar as palavras exatinhas de alguém, né? E geralmente vem entre aspas, certo? O exemplo é ótimo. Maria said, I am happy today. Quer dizer, Maria disse, estou feliz hoje. Tá lá literal. Isso, as aspas são como tirar uma foto da fala original. Agora, do outro lado, a gente tem o discurso indireto, que também chamam de indirect speech ou reported speech. Aqui a coisa muda. A gente não repete palavra por palavra. A gente conta a ideia, sabe? Integrando na nossa própria fala. Usando aquele mesmo exemplo da Maria. Maria said she was happy that day. Ou seja, Maria disse que ela estava feliz naquele dia. Ah, olha aí. Percebe as mudanças. As aspas somem, Sim. o pronome I vira she, o verbo am vira was. E o tempo. Today virou that day. Exato. Essas adaptações são a alma do discurso indireto. E aqui que a coisa fica, mais técnica, talvez, mas muito interessante. Uma das transformações mais importantes que a lição aponta é o tal do backshift. O que é isso exatamente? Parece passo para trás, né? É uma ótima forma de pensar. O backshift é isso mesmo, essa ideia de dar um passo para trás no tempo verbal. A lógica, como o material do professor Duda explica, é que como a gente está relatando algo que foi dito antes, o tempo verbal original geralmente recua um tempo. Fica mais no passado, entende? Porque o relato vem depois. Ah, faz sentido. É como se a gente olhasse para a fala original pelo retrovisor, né? Exato. E como isso funciona na prática? Os exemplos da lição ajudam muito. Se a frase original está no presente simples, tipo I study English. Eu estudo inglês. Como fica? Aí quando a gente relata, a tendência é ir para o passado simples. Ficaria He said he studied English. Ele disse que estudava inglês. O presente study recua, vira o passado studied. Talvez a mudança mais comum. Tá. E se for presente contínuo? I am reading. Eu estou lendo. Mesma lógica. Presente contínuo recua para passado contínuo. He said he was reading. Ele disse que estava lendo. A ideia de ação em progresso continua, mas está ancorada lá no passado, no momento do relato. Entendi. Presente simples para passado simples. Presente contínuo para passado contínuo. Ok. Mas e se a pessoa já falou usando passado simples? Tipo, I watched the movie. Eu assisti a um filme. O verbo recua mais ainda? Ótima pergunta. E a resposta geralmente é sim. O passado simples, como watched, muitas vezes vai para o passado perfeito had watched. Então ficaria He said he had watched a movie. Esse passado perfeito indica que a ação de assistir ao filme aconteceu antes do momento em que ele disse que assistiu. É tipo um passado anterior, sabe? Do ponto de vista de quem está contando agora. Ah, saquei. É como criar mais uma camada de passado para manter a ordem certa dos fatos a partir do momento do relato. Legal. E o futuro? Se alguém diz, I will go, eu irei. Nesse caso, o will, que indica o futuro, normalmente vira would. He said he would go. Ele disse que iria. Esse would funciona como um futuro visto lá do passado, entende? Entendi, um futuro do pretérito, né? E com os modais, como can? Se a frase é I can help, eu posso ajudar. Do recuo.
vira could. He said he could help. Ele disse que podia ajudar. O mesmo vale para outros, tipo may, que pode virar might. É essa sistemática do backshift que garante a coerência temporal quando a gente muda a perspectiva, né, do tempo do relato. Nossa, é muito interessante como a gramática se ajusta para essa mudança de ponto de vista no tempo. Mas não é só verbo que muda, né? No exemplo da Maria, o I virou she. Sim, sim, os pronomes são outra peça-chave que quase sempre precisa de ajuste. I vira he ou she, dependendo de quem falou e quem está contando. O I pode virar they. Possessivos como my viram his ou her. O you, então, depende totalmente do contexto. A regra é adaptar o pronome para ele fazer sentido na perspectiva de quem relata, e não mais de quem falou originalmente. Certo. E além dos verbos e pronomes, a lição fala das expressões de tempo e lugar. Elas também precisam mudar. Precisam e muito. Pensa bem, se alguém disse estou feliz hoje, e você conta isso uma semana depois, aquele hoje original não é mais hoje, concorda? Claro, faz todo sentido. Então, essas expressões têm que ser ajustadas para a perspectiva de tempo de agora, do momento do relato. E quais são as mudanças mais comuns que a lição traz? Por exemplo, today vira o quê mesmo? Today, hoje, como a gente viu, geralmente vira that day, aquele dia. E yesterday, ontem. Vira the day before, o dia anterior. Logicamente, né? O dia antes da fala original. E o futuro, tipo tomorrow, amanhã. Tomorrow costuma virar the next day, ou the following day, o dia seguinte. De novo, o dia seguinte em relação à fala original. Outras mudanças que aparecem muito. Now, agora, vira then, então, naquele momento. Here, aqui, pode virar there, lá. Imagina relatar algo que foi dito meses atrás. Usar now ou here no relato ficaria totalmente sem nexo, né? Temporalmente ou espacialmente. Essas mudanças são essenciais para a mensagem relatada manter a clareza, a lógica, em relação ao nosso presente, o momento da narração. Perfeito. Fica bem claro que o discurso indireto exige, assim, uma série de ajustes para manter a coerência toda. Agora, a lição do professor Duda também comenta que a gente não reporta só afirmações, né? Dá para reportar perguntas, ordens. Como funciona isso? Sim, a estrutura da frase que a gente usa para relatar tem que se adaptar também à função da frase original. Para afirmações, os statements, a gente já viu bastante. Usa verbos como say ou tell se for dizer para quem foi dito. Exato. She said she was tired ou she told me she was tired. Exato. E aplica o backshift e as outras mudanças que a gente falou. E para perguntas, as questions, o exemplo da lição é She asked if I liked English. Ela perguntou se eu gostava de inglês. A estrutura muda bastante, né? Muda sim. Primeiro, o verbo para introduzir geralmente é ask. Segundo, se for uma pergunta de sim/não, a gente introduz a pergunta indireta com if ou whether, que significam se. E terceiro, um ponto bem importante, a ordem da frase deixa de ser de pergunta. Verbo antes do sujeito, tipo do you like, e vira uma ordem afirmativa, sujeito antes do verbo, if I liked. Ah, entendi. E claro, o backshift também entra aí. Like virou liked. Se a pergunta original for com WH, what, where, when, etc., a gente mantém essa palavra interrogativa e segue com a estrutura afirmativa também. Por exemplo, where are you going? Vira she asked where I was going. Entendi a lógica. A gente relata a pergunta como um fato. O fato de que ela perguntou aquilo. E o último tipo que a lição menciona são ordens ou pedidos, commands ou requests. O exemplo é He told me to close the door. Ele me disse para fechar a porta. Como é a estrutura padrão aqui? Para ordens ou pedidos, o mais comum é usar um verbo como tell para ordens mais diretas ou ask para pedidos. Aí vem a pessoa que recebeu a ordem ou pedido, me, no exemplo, e depois o verbo principal da ação no infinitivo com to, no caso, to close. Então fica verbo introdutório plus pessoa plus to plus verbo base. Uma coisa importante, aqui o verbo principal não sofre backshift, ele fica no infinitivo. He told me to close. Interessante. A estrutura se molda
totalmente a função original da fala, né? Então, o verbo que a gente usa para começar o relato, say, tell, ask, order, request, enfim, não só introduz, mas já dá a dica do tipo de fala que está vindo. Se é afirmação, pergunta, ordem. Exatamente. A escolha desse verbo é crucial. E a estrutura que vem depois dele também reflete a função original. Dominar essas variações é o que permite relatar conversas mais complexas de um jeito preciso e, é claro, natural. Ótimo. Cobrimos bastante coisa. Para ajudar a fixar tudo isso, que tal um resumão rápido dos pontos-chave que a lição do professor Duda trouxe pra gente? Boa ideia. Vamos lá. Pontos essenciais. Primeiro, discurso direto. É a cópia exata. Lembra? Com aspas. Simples assim. Isso. Segundo, discurso indireto. A gente relata a ideia e para isso tem que adaptar. As principais adaptações: backshift nos verbos, ajustes nos pronomes e nas expressões de tempo e lugar. Tudo para encaixar na perspectiva do relato. Terceiro, o tal do backshift. É o coração da mudança verbal. O tempo verbal original geralmente anda para trás, vai um passo para o passado no relato indireto. Presente vira passado, passado vira passado perfeito, will vira would, can vira could e por aí vai. Certo. Quarto ponto. Para relatar perguntas de sim-não, a gente usa ask seguindo de if ou whether. E a estrutura da frase vira afirmativa, não mais de pergunta. E quinto, para relatar ordens ou pedidos, a estrutura típica é tell ou ask, mais a pessoa, mais tu e o verbo no infinitivo. Beleza, então pensando de forma mais ampla, o que tudo isso significa para quem está aprendendo ou usando inglês no dia a dia? Olha, significa que saber transitar entre o discurso direto e o indireto é bem mais que uma regra de gramática. É uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Permite recontar histórias, passar informações, sabe? Participar de conversas de um jeito mais fluido, mais preciso, mais natural. É sobre ser um bom comunicador, né? Capaz de navegar por diferentes perspectivas de tempo e de relato. E a escolha entre usar um ou outro pode até mudar um pouco o tom da coisa, não é? O discurso direto talvez soe mais vivo, mais imediato. Sem dúvida. Usar as palavras exatas, com aspas, ele gritou, socorro, pode ter um impacto diferente de um relato mais neutro. Ele gritou pedindo socorro. O discurso direto pode carregar mais a força, a emoção original. Já o indireto, ele integra mais a fala na sua própria narrativa. A escolha depende muito do efeito que se quer causar. Excelente. Bom, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu nessa análise focada no material do professor Emerson Duda sobre discurso direto e indireto. Esperamos que a conversa tenha ajudado a clarear esse ponto tão importante da comunicação em inglês. E fica aqui uma reflexão final, talvez. Quando a gente usa o discurso indireto, contando com as nossas palavras o que outra pessoa disse, será que a gente consegue sempre capturar 100% da intenção original, do tom, daquela nuance emocional por trás das palavras? Ou será que sempre rola uma pequena perda, uma pequena transformação nessa tradução entre perspectivas? É algo interessante para a gente observar, né? Em nós mesmos e nos outros, quando alguém reconta uma história.